Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, abrindo essas sequências de lives que a gente vai começar, falando um pouco da OC, falando um pouco de tecnologia, falando um pouco de gestão. Então, hoje a gente está aqui com o Oswaldo da OC, o CEO da OC, o fundador da OC, e ele vai falar um pouco para a gente do que tem acontecido no mercado, do que tem acontecido com relação ao sistema, do que tem acontecido com relação à tecnologia. Tudo bem, Oswaldo? Bom dia aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer estar aí iniciando essa comunicação com a comunidade de parceiros e clientes da OC. Esperamos de alguma forma contribuir aí, trazendo mais informações, não só da OC, mas também do mercado e tendências. Eu acho que vai ser bem legal. Vamos em frente. Bem legal. Oswaldo, então vamos fazer tem algumas perguntas aqui para você, né? Hoje, a gente está vivendo uns dias, assim, bastante turbulentos, né? É tão diferente, né? A gente tem passado aí por Covid, por crises e tudo mais. Antigamente, os gestores, a figura era mais ou menos assim, todo mundo estava numa batalha e todo mundo poderia se imaginar assim num barquinho, remando, né, naquele lago tranquilo. E hoje em dia uma turbulência, né? É uma cachoeira, é caiaque, vira para cá, vira para lá, uma loucura total. Isso aí. Como é que você vê nessa situação aí, a gente, dentro dessa competição de mercado, né? O que você fala para a gente nesse cenário extremamente competitivo, extremamente desafiador? Como você vê aí essa questão desses problemas em relação à OC, em relação à tecnologia, em relação Bom, vamos falar um pouco de forma global, fazendo um retrospecto rápido. Se a gente vê nos últimos 10 anos, vou pegar 10 anos, mas poder pegar 5 anos, o volume de informação que a gente manipula todos os dias, assim, aumentou de forma explosiva, né? Eu acho que isso começou lá atrás com os celulares, né? Com os smartphones, que trouxe informação online em tempo real para qualquer cidadão que tivesse um aparelhinho na mão. O celular até faz ligação hoje, mas ele é uma fonte absurda de informações. Então, assim, hoje as empresas vivem num cenário de um volume de informações muito grande para tomar decisão, né? Não dá para olhar só para dentro de casa e olhar os números, né? É importante ter os números dentro de casa bem mensurados, né, e precisos. Esse é básico. E também é importante olhar o mercado. Como você mesmo disse, nós estamos vivendo uma época de turbulência absurda, né? Eu acho que a pandemia, ela acelerou esse processo que a gente está chamando de transformação digital. O mundo foi com um cenário muito mais digital. Um bom exemplo disso foram as empresas de foods, né? Que do nada tiveram que fazer venda por celulares, aquela coisa que normalmente era presencial, né? Os restaurantes tiveram que ir para o mundo mais digital, a compra via e-commerce, que antes alguns achavam desconfortável, se tornou normal e descobriram que é melhor, mais confortável, é mais fácil de fazer escolha, comparar preço. De repente, o homem descobriu que viver no mundo digital é mais confortável do que pegar o carro e ir até uma loja, ou escolher, correr o risco de ir na outra loja. Então, no mundo digital, em 10 minutos, ele cota aí 5, 10 lojas diferentes do mesmo produto. Então, o ser humano está mais exigente em termos de informação, né? E o mundo ficou muito mais rápido, muito mais ágil. As informações têm que estar mais online, mais em tempo real para tomar a decisão, seja a pessoa um profissional, uma pessoa qualquer, seja uma empresa, principalmente a empresa. Então, esse é um cenário bem dinâmico, bem desafiador, que a gente tem que olhar de frente, né? Tem que olhar de frente e ver a melhor estratégia, o melhor caminho.
falando da AOC, para não prolongar muito, né? A AOC é uma empresa de tecnologia, e como empresa de tecnologia está no pior cenário possível. O cenário, nós estamos no olho do furacão das mudanças, né? Então, da mesma forma que o mercado começa a falar de inteligência artificial, metaverso, multiverso, né? Nós temos uma realidade aí que precisa ser atendida, que nosso público é a pequena e média empresa. Então, é um público que tem restrições de recursos, seja de pessoas ou financeiro, restrição cultural, não enxergam todas as variabilidades, as potencialidades de tecnologia. A gente tem que caminhar dentro de um mundo que seja palpável pelos nossos clientes. Não adianta trazer uma tecnologia de ponta e falar que vai custar $1 milhão. Esquece, né? Então, a gente tem que ter o pé no chão e, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para frente para saber o próximo passo que nós vamos levar esses clientes, né? A gente tem que assumir esse papel de ir trazendo tecnologia, mas em doses que os clientes consigam absorver, né? Porque não adianta uma tecnologia muito inovadora se na realidade das empresas elas mal conseguem absorver as tecnologias que estão hoje aí, que estão disponíveis, né? Então, o nosso papel, o desafio da AOC, na verdade, é olhar para frente e traduzir aquelas tecnologias inovadoras com preços, às vezes, nem sempre palpável, e trazer para a realidade do nosso cliente a um custo que seja compatível com a capacidade de investimento, né? Então, ao mesmo tempo que os clientes veem, né, hoje eles têm essas informações em tempo real do que está acontecendo, existe uma cobrança em cima da AOC, né? Não tem isso ainda, não tem isso, já estão olhando isso. Na verdade, a gente está olhando, mas nem tudo dá para trazer para o nosso mundo de uma forma que financeiramente seja fácil de ser absorvido ou que culturalmente as empresas consigam trazer isso para dentro e transformar em resultado. Então, é um desafio grande, é maior do que talvez as grandes empresas de ERP, que qualquer coisa que traga de alta tecnologia, não importa o preço, vai ter clientes que consigam investir e pagar aquele custo para ter o resultado. No nosso mundo, eu preciso estar sempre mensurando o que é factível e o que não é factível, né? Então, eu acredito que a AOC, até que ela tenha dado muito forte, né? Considerando o mercado que atua em termos de tecnologia, trazendo coisas que são palpáveis. Talvez para alguns a gente não esteja na velocidade ideal, não esteja numa boa velocidade, mas para outros, para boa parte, a gente está bem acima da velocidade. E a gente tem, também como empresa pequena, a gente tem os desafios, né, de investir em tecnologia, porque as tecnologias vêm todas de fora, as tecnologias de ponta, você não tem aqui quase no Brasil, né? E todas as tecnologias têm custa caro, leva tempo para incorporar uma tecnologia dentro do produto. Ela não é plug and play como parece, né? O mundo vende que as tecnologias são plug and play, pluga ali, pluga, conecta, integra. Parece ser simples, mas é bem complicado e às vezes acaba gerando muita dor de cabeça, né? Se não for bem feito. Então, a nossa experiência diz isso, né? Que essas integrações com outras tecnologias, elas têm que ter tempo para planejar, para fazer uma boa incorporação, porque senão ela acaba não virando resultado. Então, a gente tem trabalhado num ritmo mais pé no chão, né? Legal, Oswaldo. Você citou alguns fatores importantes, né? Pandemia, o home office, o acesso remoto, né? Que essa questão das evoluções, a mudança, a transformação digital que está pegando, né? Bastante pesado, a questão desse movimento cloud, né? A questão da segurança, né? Muito importante, que estão mexendo com o nosso negócio, né? O negócio da AOC. Agora, a gente vivia num cenário anterior, né? Alguns clientes perguntam: ô Silvio, por que a AOC mudou da Mandic, né, que já era cloud, para o Oracle Cloud, né? O que motivou essa mudança para essa nova plataforma cloud? O que é que motivou?
Bom, pode não parecer, porque o cliente acessa lá o E2 Corp e vê o E2 Corp, mas foi uma das maiores mudanças que a OC fez desde o nascimento do produto, né? Foi bem difícil. Alguns clientes sentiram essa dificuldade na mudança, mas não é só a mudança de provedor de cloud, né? É uma mudança de tecnologia, de estrutura. É muito mais do que isso, né? Então, lá atrás, no Mandic, a gente tinha um acesso que era via um cliente específico e a gente foi para um cliente genérico, acesso via browser, navegador browser. Então, aí a gente tem que ter todas as facilidades e os problemas gerados pelo browser, né? Por ser genérico, algumas coisas a gente não tem tanto controle, né? Então, a gente teve que tratar isso de forma mais, vamos dizer, mais cirúrgica para poder evitar outros dores de cabeça, vamos dizer assim, né? Mas, assim, a grande razão de mudança de sair da uma Mandic para uma Oracle, né? Mudar de provedor, foi primeiramente segurança. Pegando o gancho que eu falei de transformação digital, o mundo está cada vez mais digital. Quando você vai para o mundo digital, o pilar mais importante passa a ser segurança, porque você coloca os dados do teu negócio, das pessoas, dos seus clientes, na nuvem, né? E aí, no ano passado, teve o advento aí do LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe multas elevadas se você divulgar dados inadvertidamente, dados pessoais ou dados sensíveis. Então, segurança foi um item muito forte e motivador dessa mudança. Então, eu diria que eu poderia assim dividir em dois pilares principais, entre outros, né? Primeiro, segurança, e segundo, tecnologia. Eu tinha que ir para uma tecnologia que permitisse o produto conversar com outros aplicativos ou APIs externas, que o produto E2 Corp tivesse condições de se integrar nesse mundo de tecnologia, e para isso eu tinha que mudar a plataforma. Então foi uma mudança de cenário para a área de segurança e outra plataforma tecnológica, para abrir o E2 Corp para falar, para ele se tornar mais digital. Não se tornar mais digital não, mas permitir que os clientes pudesse implementar uma transformação digital gradual, mas tivesse esse potencial de fazer essa integralização do negócio dele com o mundo digital. E para isso, o E2 Corp tinha que mudar de plataforma. Então, foi uma mudança bem grande, né? Teve aí seus efeitos colaterais, alguns não entenderam muito bem. Mas ficou assim, ficou assado, mas isso funciona assim, não funciona assado. Toda mudança, ela gera um desconforto, mas a gente tem que entender o propósito da mudança, né? E o propósito é segurança, porque a gente está no mundo mais digital, a gente vê invasão de banco, invasão da NASA, invasão, né? Invasão de grandes bancos de dados, né? Facebook sendo invadido, a gente vê toda hora essas invasões, né? Que são grandes, investem milhões ou bilhões de dólares em segurança. Então a gente teve que ir para uma plataforma que pudesse trazer isso de uma forma mais padronizada ou dentro de uma estrutura que eu chamo de tecnologia mais com qualidade mundial, né? Padrão mundial, que a Oracle, né? A Oracle, como todos sabem, está em mais de 20 países aí, né? Eles atendem grandes corporações. A mesma tecnologia que ele atende uma grande corporação, ele atende a OC dentro do mesmo padrão. É isso que a gente queria. Trazer um padrão que talvez aquele cliente nosso, muitos dos clientes, não teriam acesso a esse padrão. Porque se eu ir lá individualmente alocar uma estrutura, ela custa caro, né? Eu diria que no preço que um cliente médio paga, umas 5 vezes mais, no mínimo, só para alocar a estrutura cloud. Então, assim, a gente teve que fazer uma estrutura, contratar uma estrutura, um leque de estrutura, né? E fazer um compartilhamento para baixar custo. Dessa forma que se faz. Oswaldo, quais diferenciais essa plataforma Oracle ela proporciona, né? Porque assim, a gente conhece, todo mundo conhece a Oracle é do mercado e tudo mais, a tanto de grandes, né? Mas assim,
para os pequenos e para o nosso cliente, quais diferenciais? O que é que o pessoal ganha com isso tudo? Bom, quando a gente, só para entender um pouquinho, quando a gente foi fazer a mudança, a gente cotou em 3 grandes players. E primeiro requisito, tinha que ser um player internacional, né? Porque os players internacionais de grande porte seguem um padrão internacional de qualidade e de atualização tecnológica. Então, assim, aí nós cotamos Oracle, Amazon e Microsoft Azure, né? A gente acabou indo para a Oracle por diversas questões, depois a gente pode até falar mais sobre isso, mas principalmente acho que atendeu o quesito qualidade no atendimento, atendeu o quesito de preço. No nosso mercado, preço ela é um fator muito forte, né? Se você sabe bem disso, né? E atender o custo de atualização tecnológica. E mais um outro item importante, segurança. E a Oracle também, ela já atende o mercado corporativo. Ela não é muito de atender a pessoa física, é o mercado corporativo, grandes corporações, que ela vende banco de dados, né? O Oracle, que é um banco de dados corporativo. Então, ela já atende grandes corporações que usam o banco de dados. Em termos de diferencial, que a gente viu, assim, primeiro foi atendimento, né? Atendimento, assim, a Oracle destinou para a OC, para a Oracle, a OC, ela considerou a Oracle como um cliente estratégico, né? Então, a gente tem um account específico para a OC, a gente tem um gerente de contas para a OC, coisa que na Mandic, a Mandic a gente até tinha, mas depois que ela foi comprada, a gente os contatos lá se pulverizaram, né? A gente perdeu um pouco dos contatos, quando ela se tornou muito grande, né? Outra questão é a atualização tecnológica. Então, assim, servidores no tempo eles vão ficando defasados, vão ficando lentos, aquela coisa, né? Vai mudando a geração de processadores. A Oracle, faça chuva ou faça sol, a cada 2 anos elas trocam todo o parque, troca para uma geração mais nova de processador. Eu não preciso pedir para atualizar. Isso é automático, né? Automático, assim, eu tenho que ir lá e atualizar, né? Eu tenho que processar, mas tá disponível, por contrato está disponível. Tem um painel que eu faço a Oracle tem um painel, as APIs, que permite eu fazer gestão. Isso é uma das razões que nós migramos também, para a gente ter gestão. Hoje nós temos gestão de consumo de processador, consumo de memória, consumo de disco, tráfego de rede. A gente tem uma série de indicadores e a gente consegue fazer gestão, né? Além de toda, não vou falar aqui de vantagem do cloud, a vantagem do cloud, o cloud é cloud, você tem redundância de memória, disco, CPU, internet, né? Todas as redundâncias, isso vem qualquer um tem padrão cloud no real sentido da palavra, né? Um ponto importante, segurança, né? A Oracle, ela prima muito pela segurança, muito, né? Ela tem que ter um compliance de segurança, então quando tem algum problema ela age muito rápido, né? Porque ela não está só a OC naquele hall de servidores cloud, tem grandes empresas lá dentro, mega grandes empresas. Então, assim, a mesma solução que ela dá para uma mega empresa, sei lá, uma empresa multinacional, ela vai dar para a OC da mesma forma, né? Então, assim, tem muitas vantagens. Eu acho que a vantagem é o cliente estar dentro de uma estrutura muito sólida, né? Mais segura, de nível mundial, né? Coisa que, se eu tivesse que ir lá e alocar, né, ficaria quase que inacessível às vezes, né? Então, nós estamos trazendo para o nosso cliente um padrão internacional, Ô, Oswaldo, legal. E quanto para ir para o Oracle, né, para esse ambiente do Oracle Cloud, né, esse novo data center e tudo mais, a gente teve que fazer uma melhoria bastante grande, aí, criando um portal da OC Nova, né, que foi um investimento pesado, né, um desafio e um investimento pesado, mudou até mesmo os mecanismos de acesso do software, né. Quais benefícios, né, essa nova forma de acesso traz aí para os nossos clientes, né? Bom, como você falou aí, a plataforma, essa plataforma que é o portal, parece só um portalzinho de login, né?
mas por trás foi desenvolvido um projeto bem grande, ele faz toda a gestão dos clientes, faz gestão dos servidores cloud, servidor de banco, toda a estrutura cloud ele tá sendo gerida por trás, no back-office do portal, tem um módulo administrativo, né? Então, hoje, não só a forma do cliente acessar, mas do meu colaborador acessar uma instância do cliente para fazer algum suporte, ele é tudo controlado, é tudo via portal, ele não acessa mais diretamente, até por questão de LGPD, segurança, né? A mudança da plataforma para esse novo modelo via. Então, se eu estou lá na praia, fui num cybercafé, sei lá, ou eu emprestei um notebook de um amigo, qual é o cliente mesmo? Tem que instalar o cliente. Não, browser. Você tem browser no celular, tem browser no tablet, tem browser no desktop, tem browser no notebook. Então, ele é um cliente padrão geral, né? Qualquer um tem. Acho que o primeiro ponto é acessibilidade, né? Eu acho que essa é a principal. E é um navegador que todo mundo acessa tudo, né? A pessoa está acostumado, né? Então a gente foi para um padrão para permitir. Se a gente falar que muitas empresas foi para home office, hoje algumas estão no híbrido, então eu estou em casa, eu estou na empresa, eu tenho que acessar de forma fácil, né? Mas eu tenho que acessar de forma fácil sem abrir mão da segurança. Então a gente fez a gente tem um servidor de acesso, ele trata a segurança, né? Feito um tratamento específico do nível de segurança, porque alguns clientes exigem que eu inclusive, eu travo o IP que está de login da empresa, que ele não quer que acesse de outro lugar. Também existe essa opção de travar o IP de origem. Então, assim, foi implementada uma série de segurança, quer dizer, ter acesso, mas com uma certa segurança e controle, né? Porque senão a gente pode ter acessos indevidos aí que não seria muito bom. Bacana, Oswaldo. Essa é uma questão bastante importante, né? Principalmente hoje em termos de LGPD, né? Esse portal ele realmente trouxe grandes diferenciais para a gente, né? Tirou um pouco essa questão de ter um cliente único, né? Que para acesso, e essa questão de você estar acessando via portal, e toda essa infraestrutura que ela colocou por baixo realmente trouxe um diferencial bastante grande, né? Isso está em evolução, é claro que cada vez vai ficar melhor, né, Oswaldo? Isso tem a tendência é cada vez ser melhor, né? A gente fez uma tratativa de uma das coisas quando você roda num navegador browser é responsividade. A gente fez uma tratativa, se vocês acessarem pelo celular ou acessar pelo notebook, vocês vão ver que o menu muda de um para o outro, as telas mudam, né? Claro que essa responsividade ainda ela não atingiu um nível que a gente chama de ideal, né? É um processo que a gente fez uma primeira implementação para pelo menos permitir o acesso de forma que ele pudesse navegar nas telas, né? Mesmo de um celular, que a gente chama que ele vê a forma mais verticalizada, no modo portrait, ou até no modo landscape, que é no modo de uma tela padrão, tipo de... Então, assim, tem um esforço de desenvolvimento aí. Na verdade, esse desenvolvimento já vem há 2 anos, né? Quando a gente começou a migrar no segundo semestre do ano passado, né? No finalzinho, já estava 2 anos desenvolvendo, testando. Começou a pandemia, um pouco antes até já estava em projeto. Na pandemia a gente acelerou, né? Porque esse projeto não era para... Deu 1 ano e meio, mais ou menos, né? A gente acelerou o projeto. Na verdade, a pandemia falou assim, nossa, agora tem que acelerar, né? E aquela coisa que a gente fazia um projeto para 3 anos, né? Teve que reduzir para 1 ano e meio, mais ou menos, né? Porque a pandemia realmente ela falou, não, agora tem que mudar, não tem jeito. O pessoal trabalhando em home office, modelo híbrido, então esse projeto tinha que... E o modelo home office, ele foi emergencial, mas ficou, né? Muitas empresas ficaram
Muitas empresas continuam trabalhando de casa, ou uma parte em casa, ou modelo híbrido, né? E a gente teve que acelerar o processo e eu acho que a gente, de uma certa forma, já até que conseguiu trazer uma plataforma dentro de um tempo muito rápido, numa qualidade bastante razoável. Não é uma qualidade ótima, porque tudo que você faz muito acelerado traz os efeitos colaterais, mas a gente teve uma certa desconforto no final do ano, começo desse ano, mas agora a gente vê as coisas começarem a estabilizar, né? Claro que a gente teve que mexer muito no RP, fazer determinados níveis de otimização, porque veja bem, antes na Mandic eu tinha servidores, cada servidor tinha lá X clientes, né? Mas eu tinha lá acho que mais de 10 servidores, 12 servidores. Então a gestão disso era complicado, né? Porque assim era cada um servidor. Hoje não. Hoje eu tenho servidores de aplicação. Quando eu faço o login, eu posso estar rodando em qualquer servidor. Eu nem sei que servidor que eu estou rodando. E aí hoje eu tenho um banco de dados centralizado. Por que nós resolvemos centralizar no servidor de banco? Backup, segurança, né? A gente cria. Antes o cliente rodava na próprio servidor, o banco dele, né? Hoje a gente isolou. Fica isolado, só vem a rede, cai um pouco a velocidade, cai um pouco a velocidade, mas a segurança é outra, né? Então você tem um nível de aplicação separado no nível de banco de dados, entendeu? O servidor de aplicação pode cair, destroçar, mas o servidor de banco está preservado, entendeu? E lá no servidor de banco fica fácil, o bom de isolar que o processo de backup fica mais fácil, né? Você faz backup de um lugar só, né? Então a gente tem uma redundância, nós estamos criando uma redundância agora de server, já tem uma redundância, mas nós vamos deixar ele mais dinâmico, né? E o backup, hoje a gente faz 2 backups por dia, né? A gente descobriu que dependendo do horário que acontece a coisa, não é suficiente. Olha que... Mas na Oracle, assim, é muito difícil de cair, de ter as quedas, né? Na Mandic a gente teve uns probleminhas no final do contrato, né? Nos últimos anos, principalmente, né? Na Oracle é uma estrutura... Pode ficar lento, as coisas, mas a queda, ela é mais difícil de acontecer, né? Bem difícil, comparando aí com o Mandic e tal. E a gente tem mais gestão, né, Oswaldo? Tem mais gestão sobre a plataforma. Isso. Consegue colocar mais servidores, né, mais facilmente, né? Hoje a gente teve que implementar mais gestão, né? Porque hoje essa plataforma, esse portal, que não é só login, né? Quando você loga lá no portal e depois entra no Helioscope, ele faz um balanceamento de carga. Tem um load balance lá bastante sofisticado. Dependendo da carga que aquele servidor está de CPU, ele te joga para o mais livre ou menos ocupado, vamos dizer assim, né? E claro que eu posso estar ocupado, pouco ocupado no momento, depois estar muito ocupado, não dá para ser 100% perfeito. Mas ele tem na média, a gente viu que tem um balanceamento bastante equitativo entre os servidores de aplicação, né? Tem um portal, o portal tem bastante coisa lá, né? Tem coisas que ainda vão ser disponibilizadas para os clientes, que é a parte de gestão de serviço, vai ser tudo via portal, né? A gente está na fase final de validação, né? Mas a parte técnica de gestão de servidor de aplicação, servidor de banco, os logins, os controles, todos os indicadores de consumo de memória, CPU, disco, tem uma série de indicadores que hoje está tudo na nossa mão para gerenciar, né? Então hoje quando fica lento a gente consegue ir lá ver o que está acontecendo, consumo de disco, memória. Recentemente a gente teve que fazer uma expansão acho que era memória no servidor de banco. A gente percebeu que estava consumindo memória, a gente aumentou a memória, depois a gente criou um segundo canal de transacional entre o servidor e o banco. Então essas coisas a gente pode ir criando, porque a gente agora tem indicadores, né? Tem um portal que gera série de gráficos
não é muito minha praia. A OC, um ponto importante, todo esse portal foi desenvolvido, não foi desenvolvido pela OC, nós contratamos uma empresa especializada para desenvolver isso. A gestão técnica dos servidores de aplicação, essa parte de TI, ela é feita por um parceiro, não é feita por um colaborador interno. A gente achou melhor segregar para fora, até por questão de segurança, de quem pode pôr a mão e quem não pode pôr a mão. Então, esses controles hoje seguem uma rígida regra de contrato, do que eles podem, o que eles não podem, e o que o meu colaborador pode. Ele pode entrar no servidor, copiar um arquivo? Não pode mais, acabou isso aí. Hoje todos os acessos esse é um outro lado, né? O portal também faz a gestão dos acessos dos nossos colaboradores às informações, né? Ele não acessa nunca direto o banco de dados do cliente, ele acessa via E2Corp. Ele pode acessar o E2Corp, a aplicação do cliente, para fazer algum tipo de suporte ou verificar um problema qualquer, mas é via o ERP, né? Então, assim, a gente... Assim, eu pelo menos... Né? Bem mais seguro. Como CEO da OC, onde a gente tem essa responsabilidade, eu me sinto mais tranquilo agora, na verdade, vamos dizer assim, porque está bem controlado os acessos. Porque assim, alguém lá acessar o diretório, a pasta, era uma coisa que não me descia muito bem, né? Então a gente fez um investimento bem grande, não foi pouco, né? Foram 2 anos de investimento. Continua os investimentos, na verdade. Esse ano todo ainda vai haver, está sendo feito investimento mensal, né, para melhoria da plataforma, então isso aí não para. Então vai ficar melhor ainda. Ainda nós fizemos essa transição aí do fim do ano para esse começo de ano, primeiro semestre, né? Vão ter muitas coisas novas pela frente, né? A gente está só no começo, né? Oswaldo, então, a gente está falando aí sobre essa questão da tecnologia. O pessoal que não conhece, é claro que os nossos clientes todos que já têm acesso já estão, né, com intimidade, né, na plataforma. Mas para aquele que talvez um não cliente, um futuro cliente que queira ver, a gente tem algum vídeo aí, a gente poderia colocar para eles? Nós vamos preparar um vídeo bem rápido, depois a gente vai deixar um link para cada um acessar. É um vídeo rápido falando sobre o que é essa plataforma, algumas mudanças que teve bastante mudança no E2Corp, mas algumas mais visíveis, assim. Acho que no vídeo só para olhar a cara, né, como que ficou a cara do portal, do ERP, acho que é legal, a gente depois posta no videozinho aí, tranquilo. Bacana, Oswaldo, é ótimo. Então, abaixo desse vídeo, da publicação, vocês vão encontrar aí o endereço que a gente vai colocar na sequência, tá ok, pessoal? Então, aí, uma outra coisa que a gente fica bastante, né, ansioso, né, é para entender, que você falou para a gente que a mudança para essa plataforma, né, era também em virtude dessas novas conexões que o E2Corp tinha que ter, né, porque houve uma grande mudança aí com relação a até mesmo banco e tudo mais, a forma de trabalhar, de integrações. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente desse futuro aí, dessas coisas que vem pela frente. Bom, está tudo acontecendo agora, na verdade. E o primeiro ponto que a gente está investindo é na criação de um servidor de aplicação para o E2Corp, né? Um servidor de aplicação não, é um servidor de recursos de API, que chama. API são microfunções ou microserviços que vão ser disponibilizados, que isso pode ser acessado por qualquer, seja aplicativo externo, ou outra aplicação, ou um aplicativo mobile, por exemplo, ativar uma função de dentro, que está dentro do E2Corp. Então, assim, a gente está criando um middleware no meio, que é um servidor web, né? Web Service, a partir do qual a gente vai permitir essas integrações aí entre o E2Corp e o mundo externo. Porque hoje o E2Corp já fala
de dentro para fora com o mundo externo, via API, Web Services já faz, falando de JSON, HTTP, faz. Hoje já fazemos isso, né? Tanto é que a gente integra com alguns softwares e serviços externos. Nota fiscal eletrônica é uma delas, né? Que é um serviço HTTP, né? Mas ainda, qual a restrição hoje? O mundo externo não consegue falar para o EduScorp. Fala, EduScorp, faz isso para mim. Ainda não consegue, né? E para isso eu preciso criar um servidor, né? Com vários serviços disponíveis. Nós vamos disponibilizar vários serviços e aí no mundo externo vai poder dar um comando para dentro do ERP para executar um determinado serviço. E aí cria uma flexibilidade absurda, né? Imagina você estar no celular, né? E você falar para o EduScorp para ele faturar um pedido, né? Entendeu? Então, coisas que hoje nem pensar, né? Amanhã, muito proximamente, vai ser bem possível isso. Nós já fizemos um teste com isso já, via chat, né? Dá um comando no celular e isso por EduScorp faturar um pedido, né? Foi bem legal. Foi a primeira assim, ela falou, nossa, que legal isso. Então, na verdade, a gente está falando aí de um mundo que o pessoal pode ter chamado de ERP autômato, é isso? É isso que vem pela frente? Então, primeiro, como é que nós vamos fazer esse processo, né? Primeira coisa, a gente vai introduzir algumas tecnologias que a gente chama do mundo da inteligência artificial, machine learning, para dentro do EduScorp, né? Porque eu preciso primeiro passo é aumentar a comunicabilidade do mundo externo com o ERP. Isso tem que ser hoje é via comando. Oswaldo, puxa, bacana, viu? Todo esse portal, toda essa tecnologia que foi desenvolvida aí, muito bom mesmo. E como você está vendo esse futuro aí que vem pela frente, essas novas integrações e tudo mais esses novos desafios aí de integrações, de tecnologia que vem pela frente? Então, todo esse projeto de criação do web service, da API, faz parte de aumentar a comunicabilidade do ERP, do EduScorp com o mundo externo, né? E a primeira tecnologia que a gente pretende introduzir nesse rol de tecnologia, que é uma tendência mundial, é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, primeiramente, na primeira fase do processo, é a parte de comunicabilidade. Então, hoje, para mim dar um comando no EduScorp, eu vou lá no menu, dou um comando, certo? Mouse, clique, digito, né? A ideia futura é que esse comando possa ser dado via um chat. Eu dou um comando em linguagem natural, por favor, faturar o pedido número tal, do cliente tal, né? Então, um chat em linguagem natural. E outra possibilidade é por voz. Por voz, eu pegar um celular, né? Chamar uma aplicação de client do EduScorp, e nessa aplicação, rodando no celular, eu dar um comando por voz, né? Ou fazer uma consulta. Me vê aí quanto que eu tenho de título para ser pago hoje. Tem tantos R$1.000, né? O EduScorp até poder responder em voz ou responder normalmente vai responder em valores, ali em texto, né? Mas a ideia é ter essa dualidade de comunicação, é uma comunicação mais... É uma tendência hoje, né? As pessoas, mesmo no WhatsApp, o pessoal está fazendo muita mensagem por voz, né? Usa muito voz no WhatsApp. Tem lá o chat, mas o chat está ficando, descobre que é mais fácil fazer por voz ou dar uma explicação por voz. Então, a ideia é trazer isso para o mundo do RP também, né? Acho que o mundo do RP tem essa tendência de começar a aumentar essa comunicabilidade e ter uma certa inteligência por trás para poder responder a esses vamos dizer, esses chamados aí, essas necessidades que o cliente precisa no dia a dia, né? Ele por voz, ele poder dar um comando, isso é bem legal, né? Dar um comando, o RP lá, responder para ele e fazer o que tem que ser feito. Bem legal, Oswaldo. Hoje a gente já tem alguns mecanismos, né? Já integrados, né? A gente tem hoje já tem uma ferramenta de automação de força de vendas, né? Então, quer dizer, vamos ter várias outras
mecanismos a integrar, né? Essa plataforma que está sendo criada, ela vai possibilitar tudo isso daí, essas integrações, é isso? Uma das primeiras que vai entrar é o WhatsApp. WhatsApp, Instagram, são que a pessoa usa no dia a dia, né? Então, para mim, promover essa conversa, seja de voz ou chat, com o RP, a ideia é usar aí a ferramenta que o pessoal mais usa hoje, que é o WhatsApp, né? E outro chat, pode ter um chat do Edoscorp, mas tem um chat padrão WhatsApp, acho que e também integrar com outras ferramentas, né? De uma forma mais fácil. Seja a pessoa que quer usar um Power BI, por exemplo, né? O Edoscorp poder propagar a informação do cliente, eu tenho que fazer isso. A gente já está preparando isso, criando um portal para isso. Tem que fazer em segurança, né? O pessoal, coloca a minha informação lá para me acessar o Power BI. Hoje eu tenho que pensar o canal que eu vou fazer, qual é a frequência, processamento que eu vou utilizar. Então, assim, hoje as coisas têm que ser dessa forma para que o cliente tenha a informação de uma forma segura, né? Então, existe um protocolo hoje, tudo que eu for fazer de disponibilizar a informação, eu tenho que pensar em segurança, eu tenho que ter um protocolo. Então, isso o uso de APIs, considerando que hoje o Edoscorp está num portal web, roda tudo em HTML5, né? Permite eu criar outras portas que antes era bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Então, assim, as possibilidades são imensas, mas eu tenho que fazer com certo cuidado, com responsabilidade, porque é informação. E é uma informação que não é da OC, é do cliente. Então, eu preciso proteger essa informação, né? Sabe aquela história que tudo que vem fácil, vai muito fácil? Então, assim, o mundo... vide aí o Pix, né? O que aconteceu com o Pix? Nossa, muito fácil pagar, receber online, real time. Começou a ter um monte de golpe, né? Porque tudo que vem fácil também vai fácil. E começou em fácil, né? Aí o Banco Central hoje tem que começar a se preocupar com limite de transação, uma série de confirmação de transação, começar o quê? Burocratizar, né? A segurança, ela traz um pouquinho de burocracia, né? Isso é básico da segurança, né? Para você colocar segurança num processo muito rápido, você tem que burocratizar, criar umas etapas de verificação intermediária. Então, ao mesmo tempo que a gente quer ir muito rápido, a gente quer ir com segurança. Então, a gente tem que fazer de forma planejada, né? A vantagem é que hoje, vamos dizer, as possibilidades aumentaram abruptamente do Edoscorp com o mundo externo. Aumentou, assim, abriu um leque absurdo, né? Então, a gente está priorizando, né? A gente está priorizando aquilo que a gente considera o mais importante para o resultado do negócio do cliente, aquilo que a gente acha que vai trazer mais resultado do dia a dia, né? Por exemplo, um dos prazos que a gente está até um pouco atrasado por conta da migração, mas é a parte de indústria 4.0 que vai vir forte aí, essa parte de integração que é o nosso maior público hoje, é a indústria. Então vai vir forte essa parte de integração com equipamento no chão de fábrica, né, para ter visibilidade do que está acontecendo lá, né, alguns processos de apontamento poder ser mais automatizado, não precisa de alguém digitar, apontamento que é mais preciso se for eletrônico, né, seja via sensor na máquina, seja câmera olhando a embalagem passando, fazendo leitura dinâmica de código, QR Code, o código de barra. Então, isso vem aí também dentro desse pacote de integração. Tem muita coisa para ser feita, né? Então, a gente está tendo que priorizar, não dá para fazer tudo. Mas um pré-requisito disso é esse servidor de API, servidor de serviço, web service, né? Que a gente ainda está no processo final aí de testes, a gente já está criando, o servidor já existe, mas a gente está naquele final de começar, validamos a plataforma, a gente agora começa a criar os serviços, né? Disponibilizar os serviços, né? A plataforma em si já está validada, né? Agora a gente vai criar os serviços para poder
Aí dentro do serviço são inúmeros serviços, né? A gente vai priorizar aqueles serviços que são mais importantes, que tenham maior nível de usabilidade aí. Dentre os serviços mais importantes, né? A gente pode falar aí força de vendas, e-commerce, o que mais que a gente teria aí? Marketplace? Então, tem muita... integrado. Para a gente, assim, o primeiro passo, né, tem acho que um primeiro ponto que é uma solicitação antiga dos clientes, disponibilização de uma view de dados para ele acessar via um Power BI ou qualquer outro BI que ele tenha dentro de casa, né? Ele vai ter uma view dele lá, então ele poder acessar e usar um BI dele, né? Não precisa ser necessariamente o BI que a OC disponibiliza, né? Então esse é um primeiro. Outro ponto é a parte de comandos por chat e voz e trazer um pouco de funcionalidade de essa parte de comunicação, né, de comando externo via um aplicativo HTTP, um aplicativo mobile. Também, considerando nosso público que é indústria, a gente vai começar a fazer uma integração muito forte com a parte da indústria 4.0, né? Que é um projeto que vai ser feito junto via um parceiro que já tem essa tecnologia, e a gente vai começar a integrar, trazer isso para dentro do RP, né? E outras ferramentas aí de forças de vendas e outras ferramentas que podem ir se inserindo gradativamente aí, mas a gente tem que ver aquilo que traz maior valor agregado para o nosso cliente, né? Então tem que priorizar. Alguns vão ser sob demanda, por exemplo, tem coisas que nós estamos já olhando, a parte de boleto digital, né? Esse é um projeto que já tem demanda, né? De eliminar de vez os velhos KNAB, trazer esse boleto digital. Então essa digitalização ela vem muito forte, né? Ela vem muito forte. Que realmente é bastante coisa, é bastante trabalho de desenvolvimento, é muita documentação para olhar os detalhes. Então, assim, isso tem bastante novidades vão vir aí. Entre esse meio do ano até o final de 2023 vai ter muita coisa mesmo. Que bacana, Oswaldo, que bacana mesmo. A gente fica bastante feliz, assim, né, como colaborador e também como admirador da OC, né, por conta dessas maravilhas aí que tá vindo pela frente, né, e coisas muito boas, né. Essa questão aí que você está dizendo para a gente da indústria 4.0, a gente vê que é um movimento bastante forte, né, que é um movimento que vem de fora, né, para dentro, né, a gente não tem como fugir, né, é um movimento mundial, né. Nesse sentido, a gente está falando aí, talvez, de um RP autômato, é isso? Que a gente vai ter quase isso, ou não? Como é que funciona? Então, o RP autômato é uma visão que eu tenho, assim, baseado nas tendências do que está acontecendo. Se você olhar o carro, né, que saiu do câmbio manual para o câmbio automático, hoje no carro a gente tem algumas... ele é meio semi-autômato, né? Os carros semi-autômatos que freiam automaticamente, que tem acompanha a velocidade do carro da frente, que detecta alguém tentando o ponto cego, que acompanha, tem detector de faixa para ver se o carro não está saindo da faixa. Tem alguns carros importados que ele detecta se o motorista está dormindo, está querendo dormir, né? Então, assim, já existe uma tendência de incutir nessas ferramentas que o homem tem o controle 100%, para ele não ter mais 100%, ele vai ter 70%, 50%, 30%, 0%, né? Até o carro ser totalmente autônomo. O RP, da mesma forma, ele vai seguir fortemente a mesma tendência, né? Eu entendo que o RP do futuro ele vai ser autônomo, né? Na verdade, eu vou dizer para ele, uma parte eu vou dizer para ele o que ele tem para fazer,
e a outra parte ele vai aprender o que ele tem que fazer. Pelo que acontece, ele acompanha a própria rotina, pela história, que ele começa a falar, eu já sei que tal hora eu tenho que fazer tal isso. Então, é o que a gente chama do machine learning, né? O próprio RP começa a entender e aprender, né? E começa a tomar certas decisões. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Hoje, um exemplo bem tosco. Para mim faturar um pedido, eu vou lá, né, na tela do E2 Corp, clico lá em fechar e, né, faturar e mando faturar o pedido, né? Isso. Aí tem todo aquele processo de integração que você faz, nota fiscal, blá. Tem uma pessoa que faz lá que um pedido para faturar demora, sei lá, para alguns demora, sei lá, alguns segundos, para alguns demora alguns minutos, dependendo do tamanho do pedido, mas tem que ter uma pessoa. Se eu tenho um pedido só, não faz diferença, mas se eu tenho que faturar 50 pedidos naquele momento, eu vou levar aí um bom tempo, né? E tem que tomar todos os cuidados necessários. Mas imagina que nesse cenário do autômato, o próprio E2 Corp vai olhar os pedidos que estão em aberto, estão em carteira, ele vai olhar aquilo o prazo que tem de entrega, ele vai olhar se tem estoque daquilo, ele vai olhar se o cliente está com as condições financeiras, né? Limite de crédito, não está devendo, se pode faturar. Ele vai aprender que aquele cliente tem que faturar para ele todo final de tarde, toda manhã, para fazer o despacho, e ele vai tomar a decisão e faturar sozinho, né? Isso não é nada do outro mundo, né? Então, são coisas... Há um tempo atrás, eu vou contar uma historinha que me fez pensar nisso, né? Eu estava numa reunião com uma empresa de serviços, que ele tem contratos recorrentes, né? Essa história foi muito legal, porque me fez pensar muito nisso. E aqueles contratos, todo dia 10 ele fatura, né? Então a pessoa lá fatura, ele tinha mais de 100 contratos. Dia 10 fatura para vencimento dia 20, 25, né? Tinha contrato que vence dia 15, contrato que vence dia 20, ele tinha 3 ou 4 vencimentos no mês, tá, né? Aí ele chegou para mim e falou, Oswaldo, o RP não podia faturar sozinho? Por que eu tenho que... Se ele sabe que dia 15 vai vencer e eu tenho que já emitir o boleto no dia 5, por que ele não faz sozinho? Não dá para ele fazer sozinho? Eu fiquei pensando naquilo, falei, nossa, dá para ele fazer sozinho. Então, assim, para isso o RP tem que ter a proatividade, né? Proatividade é assim, não é ele tem que ter um eu, vamos dizer assim, do ser humano, que ele vai lá e fala assim, não, essa é a hora, fatura. Alguém tem que comandar ele, que ele tem lá um conjunto de comandos que hoje o ser humano vai lá e dá os comandos, né? Alguém tem que fazer isso sem ser o ser humano. Esse cara é o machine learning, é a inteligência artificial, né? É ele que vai entender a rotina e ele que vai dar os comandos. Então, assim, eu acho que no começo, lá, 30% das tarefas que são mais de usuários vão ser substituídas, depois 40, 50, igual o carro está acontecendo hoje, né? Até que vai chegar lá na frente que não vai ter usuário usando o RP. Praticamente ele os pedidos vão chegar de forma eletrônica, como isso já está acontecendo, né? O processo de compras pode ser via machine learning, né? As entregas, o recebimento, alguém tem que comandar lá na logística que recebeu para o RP saber assim, recebi. Isso não tem jeito. Essa informação vem, mas os dados da nota podem chegar via um EDI, né? Automaticamente, e chegar e aí dar entrada no estoque. Mas na hora que chegou fisicamente, alguém tem que avisar, né? Tem operações que é o ser humano. Claro que pode ter um robô na logística, mas a princípio vai ter que ter alguém que recebe, fala, recebeu aquela embalagem, fala para o RP, ó, recebi. Ele já sabe, já tem a nota lá dentro, ele dá entrada na nota. Então, assim, gradativamente as tarefas vão sendo feitas pelo RP. Eu acho que aquelas tarefas mais operacionais, né, de rotina, acho que 80% o RP vai assimilar no tempo. As tarefas mais de decisão de negócio, aí ainda o homem tem que estar lá, porque ele tem que olhar o cenário externo, tem que olhar aquela máquina, conhecer aquela máquina, que não pode aquele cliente especial, cliente não especial, a urgência, isso tem que ter inferência ainda do ser humano, ainda não dá para substituir totalmente, né? Então,
eu diria que uma parte do processo o RP vai poder fazer automaticamente nesse processo autômato, uma outra parte vai ter que ter inferência humana, mas é bem menos do que é hoje, né? Hoje praticamente o gestor tem que ter inferência em 100% das operações, né? Esse percentual que vai sendo diminuído, né? E as pessoas vão ser usadas como tem que ser usada a inteligência, né? Tem coisa que o computador não consegue substituir, né? Tipo assim, bom senso, por exemplo, né? O feeling, né? O feeling, a inteligência artificial ainda não conseguiu mapear, né? O feeling é aquele cara que fala, não, faz isso que é melhor, por quê? Não, faz que vai dar certo. Isso é o feeling, né? Isso a inteligência artificial ainda é um dos pontos que não conseguiu modelar. Que aí é o ser humano, que é um ser incrível, né? O ser humano, ele é incrível, mas ele é subutilizado de uma certa forma, porque ele tem um cérebro fantástico, que nem um computador com gigas de memória, terabytes de disco, não consegue substituir isso, né? Mas aquelas tarefas tradicionais mais básicas, operacionais, vejam hoje, Silvia, as fábricas, né? As grandes fábricas de automóveis quase não tem operador dentro da fábrica mais, né? É uma série de robôs, né? Qual a diferença? Eles são adaptativos, né? A robótica de 20 anos atrás, ele fazia aquela batida naquela peça e se o material não estava lá, ele estava fazendo a batida. Se o material foi trocado, ele não sabe, ele está fazendo a mesma batida, né? Ele tem que tinha que ir lá e mudar a programação dele, né? Por isso que ele só é aplicável em linha seriada, né? Os novos robôs, ele pode ser aplicado em linha, pode seriada, mas dinâmica, tipo assim, agora é um carro pode ver que na mesma plataforma roda vários modelos de carro, ele sabe que modelo está rodando, né? Que cor que tem que pintar aquela porta, por exemplo. A linha, tem uma linha padrão, mas vários tipos de modelos de carro podem ser fabricados na mesma linha. Tipo assim, o Fit, na Honda, o Fit e o City é fabricado na mesma linha. São carros diferentes, mas é a mesma linha, né? Mas o robô entende isso, né? O robô, hoje a indústria automobilística que empregava o maior número de pessoas era a indústria automobilística. Hoje não é a indústria que emprega mais gente mais, né? Já foi a época. Emprega bastante ainda, né? Mas boa parte da operação, principalmente aquelas de maior risco, né? Onde tem usinagem, fundição ali no meio, tem processo, ou processo de muita qualidade. Hoje os carros estão ficando muito eletrônicos, né? Normalmente é robô para colocação daqueles chips, posicionamento daquele material de alta precisão. Então, assim, os robôs entraram nessas operações mais pesadas de risco e na operação mais cirúrgicas de alta precisão, né? Então, já é uma tendência, né? Aonde vai parar isso, né? Existe muita discussão nessa questão do se é certo ou se é errado, né? O computador, a máquina aí fazendo as tarefas do homem, mas sabe aquela coisa assim que tá todo mundo indo, ninguém questiona e todo mundo vai, né? Se você não for, você vai ficar para trás. Mas eu não quero, não concordo, bem, vai ficar para trás e vai morrer no meio do processo. As empresas, quando a gente fala em transformação digital, falam, não, eu fico no meu papel. Pode continuar, mas você não vai durar muito tempo. Há um tempo atrás, eu fui numa palestra sobre transformação digital. Tinha lá CEO de grandes empresas e estava a Microsoft lá, dentre outros, né? A Microsoft como um provedor de tecnologia, né? E alguns grandes CEO de grandes empresas da área de mineração, da área de metais, da área de, sabe? Eles foram unânimes, assim, quem não fizer vai morrer. Quem não fizer a transformação digital vai morrer. Os negócios... Não, vídeo hoje, né? Você pode ver os restaurantes hoje, né? Todos tiveram que fazer delivery e atender via WhatsApp, né? Isso não deixa de ser uma digitalização do processo.
Eu peço comida sem sair de casa. Muitos foram para o iFood, no iFood inflou. O iFood hoje inflou, né? Tem tudo lá dentro, né? De tipo de comida que você quiser, né? Essas empresas que não tinham estrutura entraram para dentro da plataforma do iFood. E a estrutura... E muitos que não tinham estrutura de venda via e-commerce foram para o Mercado Livre, ou foram para esses marketplaces, Amazon, Magazine Luiza, se tornaram um grande marketplace. Você pega assim, Magazine Luiza, Amazon e outros, né? Eles vendem uma variedade absurda de produtos, mas pode ver que a grande parte não é entregue por eles, não é vendido diretamente por eles, né? O Mercado Livre tem uma estrutura assim que eu acho admirável, assim, porque assim eles entregam muito rápido e a maioria são pequenos fornecedores, micro fornecedores. Como é que eles fazem, né? Eu faço um pedido, cai no cara, o cara separa e o Mercado Livre faz a coleta, leva para um grande depósito, né? E eles fazem a entrega. O Mercado Livre faz a entrega, uma coisa. Quando é que o pequeno lá, o cara que vende um produtinho qualquer, tem uma estrutura dessa? Nunca. Então, o marketplace ganhou essa evolução, essa escalabilidade que a tecnologia permite, essa precisão que você falou aí dos robôs e tudo mais, né? Essa velocidade, né? É uma tendência que a gente não tem como correr atrás, né? Não fugir dela, a gente tem que correr na frente, né? Tem que buscar ela cada vez mais, né? Isso é muito fantástico, né? Muito animador. Acredito que todos os clientes nossos que estão ouvindo a gente estão animados com isso, porque todo mundo que está, né, que já tem o nosso RP, deve estar pensando deve estar entendendo que esse é o futuro, né? Oswaldo, para a gente fechar, o que você gostaria de falar para os nossos clientes, assim, dar com um recado dessa nossa primeira live? O que é mais importante que eles tenham em mente, assim, que não gosto de ficar falando de pandemia, mas a pandemia foi um acelerador absurdo nessa questão da digitalização do processo. Então, assim, a empresa hoje, qualquer que seja a empresa, ela é muito mais digital. Os negócios são digital, as decisões vêm de informação digital. Então, assim, eles precisam ter mais gestão das informações, né? Vamos começar do mundo interno dela. Precisa ter mais gestão, mais precisão, né? E às vezes uma precisão ela depende de um relatório, depende de uma customização. Vale a pena? Tem que fazer, né? Às vezes, para ganhar velocidade, você precisa ter aquela integração de um ponto para o outro. Isso o Edoiscorp ele é privilegiado, acho que é um dos poucos RPs que tem uma plataforma com flexibilidade absurda. Eu já vi outros RPs, hein? Não é querer vender não, mas a plataforma do Edoiscorp é uma coisa fantástica, assim, em termos de flexibilidade, que a gente não fica abrindo no cliente, senão ele começa a viajar e querer customizar tudo, que é um problema. Mas é uma plataforma, assim, que eu queria dizer para o cliente que eles estão em cima de uma boa plataforma, né? Um bom RP, dado custo-benefício, é um excelente RP. E hoje está dentro de uma excelente plataforma cloud, então eles estão bem resguardados, né? Eles precisam pensar para frente, pensar no negócio, né? Uma das melhores, né? A Oracle é uma das melhores, né? A Oracle está entre as top 3 aí do mundo, né? Não tem muito o que falar, né? Os clientes nossos estão dentro das top 3, né? Então, estão numa estrutura toda mudou, né? Todos estão em banco clientes servidores, todos os clientes estão em banco cliente, desde o E2Axis, Edoiscorp, todos estão no mesmo banco. Então, nós padronizamos a estrutura, né? Padronizamos por cima, né? Isso que é legal, né? E os clientes, que eu queria dizer para eles, assim, que eles olhem para frente, ao mesmo tempo que eles têm o RP aqui, eles olhem para frente. Alguns clientes são muito colaborativos, continuam colaborando, a gente precisa desse feedback para saber, para a gente tomar a decisão do melhor direcionamento, né? A gente não é infalível, né? Nós não somos uma empresa perfeita, infalível,
acho que nenhuma empresa mas, claro, por ser de tecnologia, a gente é muito cobrado para ser totalmente perfeito, né? Para nunca falhar. E a gente luta cada dia, todo dia, para que isso estejamos próximo do possível e próximo do impossível, né? Mas, do outro lado, é importante o cliente pensar mais no negócio deles. Aqueles que ainda estão on-premise, local, tem que pensar em ir para a cloud. Ah, mas eu quero o servidor local. Esse mundo de querer o servidor ali do lado da mesa dele já já morreu, né? Hoje a empresa tem que focar no negócio dele, não tem que pensar se o servidor está velho ou está novo, se a licença do Windows vai expirar, não tem mais que pensar nisso. Ele tem que pensar no negócio dele. Ele tem que pensar como evoluir o negócio dele, como diferenciar o negócio dele, como ganhar velocidade no negócio dele, né? E contem com a OC para isso, né? Contem com a gente. Talvez a gente não tenha todas as informações, mas aquilo que a gente não tiver, a gente corre atrás. A gente vai ajudar da melhor forma possível. É a nossa missão, né? Nossa missão está nesse universo de empresas, as pequenas, principalmente, vamos falar de pequenas empresas. A gente atende várias médias, mas, assim, fundamentalmente, a grande maioria são pequenas empresas. São empresas lutadoras, empresários que começaram ali do zero, muitas vezes, né? Que desafiaram o processo. São os empresários que mais sofrem, porque a gente vive num país de muita diversidade, um sistema tributário que é uma loucura, uma instabilidade política, econômica, que é outro absurdo. São vencedores, né? Só de estar vivo, são vencedores, né? Agora eles precisam usar essa criatividade que eles têm que ter no negócio do dia dele para começar a escalar o negócio, né? Porque é dessa forma que vai sobreviver, né? Para sobreviver, e tem que ter mudança, né? Assim, tem que gostar de mudança. A mudança traz desconforto, mudança dá problema, mudança traz acúmulo de atividade, mas é necessário, né? O crescimento só vem com as mudanças, né? Só vem com as mudanças. Ah, mas mudança gera muito desconforto. Mas é necessário, né? Não ficar sentado esperando cair no colo não existe mais, né? O mundo hoje tem que escalar para cima, pensar alto, né? E contar com a gente que precisar, né? A gente tem cliente aí que tem mais de 15 anos que é cliente da OC, 18 anos que é cliente da OC, né? Clientes décadas aí, né? Que já é uma coisa que nós não somos perfeitos, nós não somos infalíveis, mas a gente jamais deixa o cliente na mão. Isso eles podem, isso está no nosso DNA, né? Na verdade, essa questão a gente tem alguns clientes antigos que eram lojinhas que a gente atendeu lá no início, que a gente atende até hoje. A gente nem tem mais o software direito, né? Mas eles é por questão de compromisso, né? Compromisso. Eu assumi o compromisso de cuidar dele lá no início, eu tenho que ir até o fim, tá certo? Até ele um dia, né, resolver trilhar outros caminhos, mas eu tenho que cuidar dele, né? Esse é o DNA da OC. Eu acho que é o grande diferencial da OC, essa questão da continuidade, né? De estar junto ali nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos difíceis, né? Reconhecer as falhas quando a gente falha e ir em frente, porque a gente não é infalível, mas estamos aí buscando. Legal, Oswaldo, bacana mesmo, fantástico, viu? Fantástico. Obrigado por essas palavras aí para os nossos clientes. Os nossos clientes estavam querendo ouvir essa palavra, muito bacana. A gente vai ter outros eventos desses, né, Oswaldo? Devemos ter. Então, bacana. Pessoal, vamos encerrar por aqui, então, obrigado e vamos em frente, né? Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Vamos em frente.